Capítulo 1. Minhas crianças queridas, bons motivos me encorajam para dar-vos conselhos, que creio serem sábios e seguro. Serão úteis àqueles que os acolherem. Na idade em que me encontro, o grande número de acontecimentos pelos quais passei, as diversas revoluções que experimentei e que são excelentes para instruir, deram-me a experiência para poder indicar o caminho mais seguro e menos arriscado aos jovens que iniciam nas suas carreiras. Além disso, depois dos autores de nossas vidas, ninguém está mais perto de vós do que eu, de sorte que tenho para convosco uma afeição verdadeiramente paternal. E a menos que não me engane sobre as disposições dos vossos corações, posso me gabar que, quando voltais seus olhares a mim, vós me colocais no mesmo patamar dos autores de vossos dias. Se receberdes meus conselhos com entusiasmo, sabei que estareis entre os que Hesíodo colocou com louvor, como detentores do segundo importante mérito dos sábios. Caso contrário, tendo muito cuidado para não pronunciar algo desagradável, contento-me a lembrar os versos onde o poeta diz que o primeiro mérito é enxergar por si mesmo aquilo que é o melhor a ser feito. O segundo é poder seguir os conselhos sábios úteis que alguém lhe dá, mas que isso tudo é inútil a quem não sabe nem agir por si mesmo, nem aproveitar os bons conselhos. Não vos surpreendais que, malgrado o valor dos mestres das escolas que frequentais todos os dias, e também a vantagem de conversar com os mais ilustres escritores da antiguidade por meio dos livros que eles nos deixaram, pretendo encontrar algo melhor a dizer. Venho advertir para que não sigais de forma cega esses doutores profanos. Não vos entregueis sem reservas em um mar cheio de armadilhas, conduzidos por esses perigosos pilotos. Deles deve-se absorver o que há de bom e útil, sempre sabendo aquilo que é preciso rejeitar. Como então podemos fazer essa distinção? É isto que pretendo ensinar, e é por onde iniciarei este discurso. Capítulo 2. Nós cremos, minhas queridas crianças, que a vida presente não é nada. Tudo aquilo que é limitado às vantagens temporais apresentadas nesta vida são nada mais do que ilusões que se apresentam a nossos olhos. O nascimento, a força, a beleza, a boa imagem, as honrarias e mesmo o império, tudo aquilo que há de mais grandioso no mundo, nos parece pouco desejável. Enfim, nada daquilo que possa ser chamado de grande neste mundo pode ser um bem para nós. Assim, não merece a menor das nossas atenções. Tampouco devemos invejar a pretendida felicidade daqueles que possuem essas vantagens, pois as nossas esperanças estão apontadas para um lugar muito mais distante. Em tudo o que fazemos, propomos-nos a alcançar uma vida futura, e tudo aquilo que pode a ela nos conduzir deve ser objeto da nossa atenção e do nosso amor. Devemos usar de todas as forças para encontrá-los. Por outro lado, devemos nos livrar, sem culpa alguma, daquilo que é desprezível, de tudo aquilo que pode nos afastar do nosso objetivo último. Para nos explicar do que se trata esta outra vida e qual será a natureza desta outra morada, seria preciso falar-vos por muito mais tempo do que pretendo, além de tratar-se de objetos que escapariam às vossas capacidades de entendimento, pois sois jovens e ainda estáis a iniciar nas vias do conhecimento. Por ora, é-me suficiente dizer-vos que, reunindo toda a felicidade que o homem tem desfrutado desde o início dos tempos,
mal se chegaria à menor parte da felicidade que espera a vida futura. E mesmo que pudéssemos somar todos os bens presentes neste mundo, veremos que isto ainda seria inferior ao menor dos bens futuros, que a sombra e os sonhos estão abaixo da realidade, ou ainda, para me servir de uma comparação mais apropriada, assim como a alma é mais preciosa do que o corpo, a vida futura prevalece sobre a vida presente. As Sagradas Escrituras nos ensinam essas verdades e nos instruem pelos santos mistérios. Mas sei que a juventude ainda não vos permite aprofundar nessas verdades. Portanto, retenhamos os olhos sobre os livros, que não são completamente contrários a elas, para que possamos, a partir deles, olhar para nossas próprias almas, como se estivéssemos de frente a um espelho. É assim que se aplicam os soldados a diversos exercícios que mais parecem divertimentos, porém acabam por torná-los mais aptos para o combate. Imaginemos, então, que a maior de todas as lutas nos fosse proposta, e que seria preciso preparar-nos com todo o cuidado que somos capazes de ter. Ocuparmos-nos da leitura dos poetas, dos oradores, de todos os escritores que podem nos servir para aperfeiçoar nossa alma. Se quisermos imprimir em nós a ideia de beleza com força suficiente para que seja indelével, devemos nos iniciar nas letras profanas, antes de se empenhar no estudo das coisas sagradas. Primeiro devemos aprender a ver o reflexo do sol nas águas cristalinas e depois, com a visão fortalecida, olhar diretamente para a luz pura. Se há alguma afinidade entre as ciências sagradas dos livros santos com aquelas dos autores profanos, isto nos será vantajoso conhecer. Caso contrário, saberemos ver suas diferenças aproximando-as, e a comparação contribuirá bastante para nos fortalecer no conhecimento da verdade. Mas, por qual analogia poder-se-á representar uma ou outra doutrina? As árvores têm uma virtude natural de ficar carregadas de frutos numa dada estação. Todavia elas recebem uma espécie de ornamento de folhas, que se agitam em torno de seus ramos. Da mesma forma, se dá com a alma. A verdade é seu fruto essencial. No entanto, pode ser enriquecida com conhecimentos profanos, assim como as folhas realçam a beleza dos frutos. Capítulo 3. Sabemos que Moisés, cuja sabedoria bem conhecemos, dedicou-se às ciências egípcias, antes de se dedicar à contemplação das coisas do alto. No século seguinte, o profeta Daniel instruiu-se na sabedoria dos caldeus da Babilônia, antes de se aplicar às ciências sagradas. Então podemos concluir que as ciências profanas não são inúteis. Agora, é preciso aprender o que delas se pode extrair. Comecemos pelos poetas, cujos discursos são variados. Não devemos nos apegar a tudo aquilo que dizem, mas recolher as ações e palavras dos grandes homens, dos quais nos falaram. Iremos admiti-los e tentaremos imitá-los. Mas quando nos forem apresentadas personagens infames, taparemos os ouvidos para nos proteger de semelhantes exemplos, como fez Ulisses para evitar o canto das sereias. Pois o hábito de se entreter com palavras contrárias à virtude conduz diretamente à prática do vício. Portanto, devemos velar por nossas almas, de modo que as máximas perversas não se insinuem ao coração através das palavras, como se fossem um amargo veneno adocicado pelo mel. Assim, evitemos os poetas que espalham pelas bocas de suas personagens as injúrias e os sarcasmos, que descrevem a lascívia e a embriaguez.
que fazem parecer que a felicidade consiste em mesas suntuosas, recantos efeminados. Ainda menos aqueles que poetizam a pluralidade de deuses com suas disputas indecentes, onde irmão ataca irmão, o pai guerreia implacavelmente com seus filhos, os deuses são adúlteros e se entregam às paixões e aos seus negócios infames, sobretudo este Júpiter, anunciado como uma divindade suprema, mas se o fosse, envergonharia até mesmo os animais, que sejam todos abandonados aos historiadores, que saberão o que fazer deles. O mesmo se pode dizer sobre os processadores, que só buscam corromper o espírito daqueles que os leem. Não nos serviremos dos oradores, que apenas usam da sua arte para a enganação, pois os cristãos escolhem a via reta e verdadeira que está contida nos evangelhos, e jamais devem consentir com a mentira. Devemos estudar os autores profanos que louvam a virtude e condenam o vício. Das flores, nos contentamos em apreciar suas cores e sentir seu perfume. No entanto, as abelhas delas extraem a substância para produzir o mel. Do mesmo modo, aqueles que nas suas leituras não procuram unicamente o prazer, poderão extrair coisas muito úteis para o espírito. Enfim, devemos imitar as abelhas, que não voam indiscriminadamente sobre todos os tipos de flores. Escolhem somente as mais aptas para lhes fornecer aquilo que é útil ao seu trabalho, abandonando o resto inútil. Faremos o mesmo se formos sábios. Após escolher nesses livros tudo aquilo que é preciso para o reconhecimento da verdade, abandonaremos o resto. Devemos considerar, antes de tudo, as ciências que queremos estudar, relacionando o conhecimento a um fim conveniente. Como a virtude é o caminho para a vida bem-aventurada que pretendemos, devemos nos concentrar nos poetas, escritores e, sobretudo, nos filósofos, que a celebram em inúmeras de suas obras. Não é pouca a vantagem de inspirar e habituar os jovens naquilo que é honesto. Dificilmente eles esquecem o que aprendem na mais tenra idade, e esses primeiros traços se imprimem nas suas almas de uma forma tão marcante que nunca mais poderão ser apagadas. E não fora mesmo o desejo de incitar os jovens à virtude que fez Hesíodo escrever os versos que estão na boca de todo mundo? O caminho que conduz à virtude parece à primeira vista áspero, duro, íngreme, não oferecendo nada mais que suor e cansaço. Assim, não é dado a todos se aproximar deste caminho, devido à sua rigidez. Mas, uma vez que se chega ao topo, percebe-se que ele mesmo é tranquilo, macio, fácil, mais agradável do que aquele que conduz ao vício, que podemos chegar sem demora. Como diz o poeta, pois o vício é vizinho da virtude. Creio que, falando assim, Hesíodo não tem como intenção outra coisa, senão exortar-nos, convidar-nos a seguir o caminho que nos torne homens virtuosos, sem permitir que desanimemos antes de chegar a esse objetivo. Se qualquer outro autor faz semelhante elogio à virtude, saudemos suas narrativas, pois tendem os mesmos fins aos quais nos propomos. Ouvi um homem hábil a explicar o sentido dos poetas. Falava que toda a poesia de Homero é um elogio à virtude, que tudo aquilo que não é pura fantasia conduz a este fim. Temos um belo exemplo no chefe dos cefalenianos, que sai nu de um naufrágio, estando coberto apenas pela sua virtude, sua mais bela veste, longe de ser exposto à vergonha. Inspira antes o respeito de uma jovem princesa, e em seguida dos outros feacianos, que por ele tinham tanta veneração, que sem pensar em luxos ou riquezas, tomam-no como modelo
e apressam-se a imitá-lo. Não queriam ser nada mais do que aquele Ulisses, saindo das ondas no estado miserável após o naufrágio. Este intérprete de Homero que ouvi falando acrescenta que naqueles versos o poeta parece bradar: Ó mortais, buscai a virtude, que nos faz superar o naufrágio, e faz com que um homem nu, saído do meio das ondas, torne-se mais respeitável do que os mais opulentos fiacianos. Sim, sem dúvida, os outros bens não pertencem mais a seus possuidores do que aos que deles estão privados, pois passam de uma mão a outra como nos jogos de azar. Porém, a virtude é o único bem que não nos pode ser tirado. É o único bem que acompanha o homem na vida e também na morte. De certo, tal era o sentimento de Solon, quando aos ricos disse: Jamais trocaremos vossas riquezas pela virtude, porque esta em nós permanece para sempre, ao passo que a propriedade dos bens materiais passa de um homem para o outro. Teógenes pensa da mesma forma, quando diz que a divindade, qual seja que ele fale, faz perder a balança, às vezes para um lado, às vezes para o outro, que hoje se tem a riqueza e amanhã pode-se ter a miséria. Pródico, sofista de Céus, raciocina mais ou menos do mesmo modo, numa de suas obras, sobre a virtude e os vícios, que merece ser lida com atenção, pois não é um autor que se possa desprezar. Eis um excerto dos seus pensamentos, que cito de memória, mas não difere essencialmente das suas próprias palavras. Ele diz que Heracles, quando jovem, mais ou menos na mesma idade em que vos encontrais, deliberava sobre o caminho que deveria escolher. Estava indeciso por aquele que conduz à virtude com todas as suas dificuldades, ou um outro mais fácil. Foi quando lhe apareceram duas mulheres. Uma era a virtude e a outra a felicidade. E ele as reconheceu antes mesmo que lhe falassem. Uma realçava a beleza com excesso de maquiagem. Parecia banhar-se nas delícias, arrastando atrás de si toda a sorte de prazeres. Procurava convencer a Heracles, fazendo-lhe a corte e prometendo ainda muito mais. A outra, magra e exausta, portava um olhar severo e usava de uma linguagem bem diferente. Longe de lhe prometer uma vida doce e tranquila, anunciava fadigas, trabalhos, 1000 perigos na terra e no mar, mas cuja recompensa seria estar junto da divindade. Assim fala esta mulher, diz Pródico, a quem Heracles se une e permanece fiel até a morte. Quase todos que escreveram sobre a sabedoria louvaram a virtude, cada um à sua maneira. Devemos, portanto, ouvi-los e incorporar seus axiomas à nossa conduta, pois só é sábio quem confirma sua filosofia pelas suas ações. E aqueles que filosofam apenas pelas palavras são nada mais do que espantalhos a impressionar pessoas ingênuas, portanto não merecem nenhum respeito. O verdadeiro sábio, me parece, assemelhar-se a um pintor, que pintando as mais belas figuras de homens virtuosos, vê a si mesmo representado como modelo daqueles cujos traços pretende retratar. Porque louvar publicamente a virtude, usando magníficos termos em longos discursos, enquanto na própria vida dá preferência ao prazer em lugar da temperança, a injustiça em lugar da justiça, é tão somente igualar-se aos palhaços e aos comediantes que representam os reis e os príncipes, sem eles mesmos serem reis ou príncipes, e muitas vezes sequer serem homens livres. Um músico não quereria tocar uma lira desafinada. Um corifeu não gostaria de reger coristas que não saibam cantar em harmonia. Da mesma forma se dará com um homem em desacordo consigo mesmo. Não terá uma conduta que confirme seus discursos.
dirá como em Eurípides: Minha boca pronunciou um sermão, do qual meu espírito não toma parte. Desse modo é preciso dar fé ao que diz Platão: O suprassumo da injustiça é parecer justo sem o ser. Enfim, é preciso amar os discursos que contêm bons axiomas. Desta forma, meditemos sobre todas as passagens que contêm princípios de sabedoria. Além disso, como as belas ações dos antigos nos foram conservadas, ou pelas lembranças de gerações em gerações, ou pelos trabalhos dos poetas e dos historiadores, não se deve negligenciar o proveito que deles podemos tirar. Eis alguns exemplos. Certa vez, Péricles foi em plena praça pública insultado e injuriado por um homem do povo, ao qual não dedicou nenhuma atenção. Porém, tal homem insistiu em insultá-lo por todo o dia, enquanto ele permaneceu insensível. Chegou a noite e, enfim, o insolente, que dedicou o dia a atormentá-lo, precisava voltar para casa. Então Péricles ordenou que ele fosse acompanhado com uma tocha, para não perder uma oportunidade de honrar sua filosofia. O homem, irritado com Euclides de Megra, tinha jurado que lhe arrancaria a vida. Ao que Euclides respondeu confiante que, por sua vez, conseguiria amansá-lo para torná-lo seu amigo. Quão útil seria lembrar desses exemplos quando somos tomados pela raiva, pois não seria preciso ouvir a sentença de um poeta trágico: A cólera levanta nossas mãos contra os inimigos. Fechemos, pois, o coração para a cólera, ou, se isso não for possível, que ao menos a razão ponha um freio nessa paixão para impedir que ela vá além dos limites. Mas vejamos mais alguns exemplos de ações virtuosas. Certa vez, um homem se lançou violentamente contra Sócrates, que, sem oferecer resistência, deixou o furioso homem aplacar sua ira a ponto de sair com o rosto inchado por causa dos golpes. Quando tudo se acalmou, Sócrates se contentou em escrever em sua testa: Obra de um tal, como fazem os escultores com as suas estátuas. Assim ele respondeu àquela agressão: como esses atos de paciência estão de acordo com os nossos princípios, é bom imitá-los. A atitude de Sócrates tem muita relação com o preceito que diz: ao invés de nos vingarmos quando ferem-nos a face, devemos apresentar a outra. Já a ação de Péricles, à luz dos princípios do Evangelho, implica em suportar aqueles que nos perseguem, sofrer a sua ira e desejar o bem dos inimigos. Instruídos por esses exemplos, não mais serão encarados como impossíveis os preceitos do cristianismo. Não posso deixar de louvar a sabedoria de Alexandre, que, tendo em seu poder as filhas de Dário, que eram belíssimas, sequer quis vê-las, pois acreditava desonrar sua vitória se cedesse aos atrativos das mulheres após ter vencido os homens. Esta atitude de Alexandre parece estar de acordo com aquela máxima do Evangelho: quem olha para uma mulher com desejos libidinosos, embora não cometa realmente o adultério, não está isento do crime, pois já admitiu a consciência na sua alma. Tenho dificuldade em me persuadir que foi por acaso e não por uma intenção formal que Clínias, um dos discípulos de Pitágoras, observou fielmente um dos nossos preceitos. E qual deles? Bem, ele teria podido, fazendo o juramento, evitar perder uma soma de 3 talentos, mas preferiu pagar o que lhe reclamavam no lugar de fazer um juramento, ainda que estivesse conforme a verdade. Ele tinha, parece-me, compreendido a defesa que fazemos de não jurar por motivo algum. Capítulo 4. Mas retornemos ao que vinha dizendo. Devemos selecionar tudo o que é útil, mas não indiscriminadamente. Entre os alimentos, tomamos o cuidado de rejeitar aquilo que nos é prejudicial. Da mesma forma,
não escolheremos aquilo que é prejudicial à nossa alma? Evitemos ser como uma torrente, que no seu curso vai arrastando tudo o que encontra. Um piloto não abandona sua embarcação ao capricho dos ventos, mas a conduz segundo as regras de sua arte. O carpinteiro ou o ferreiro trabalham cada um conforme as regras das suas profissões. Ora, seria diferente conosco? Os trabalhadores braçais têm um objetivo que os dirige ao trabalho. A vida humana também tem um objetivo pelo qual devemos dirigir nossas palavras e ações, evitando que nos tornemos semelhantes aos bárbaros. Se não agimos para um fim específico, nosso espírito, como um barco desgovernado, flutuará, sem rumo. Para os combates e até mesmo para a música, devemos nos dedicar a exercícios preparatórios que nos levarão a obter a coroa prometida. Porém, é preciso dizer que aquele que se exercitou na luta não se apresentará para tocar a flauta ou a lira, o famoso polidamas, antes de se apresentar nos Jogos Olímpicos. Parava carros em movimento para assim aumentar sua força. Milon, de pé sobre um escudo azeitado, não poderia ser arrancado do lugar. Em qualquer esforço que se empregasse, ele mantinha-se inabalável, como uma coluna fixada com chumbo. Assim, os exercícios desses homens eram preparações para o combate. Se ao invés dos exercícios de luta, ocupassem-se dos talentos de Márcias e Olimpo, longe de adquirirem a glória e as coroas, teriam se tornado ridículos. Timóteo jamais abandonou a música para viver nos ginásios. Não foi assim que conseguiu prevalecer sobre todos os músicos do seu século. Pelo contrário, dizem que ele era tão hábil na sua arte que chegava a provocar, quando queria, a indignação através de sons graves e austeros, e logo depois acalmava com os sons mais suaves. Foi assim que dizem também, tocando a lira diante de Alexandre, segundo o modo frígio, animou-o de tal maneira que o fez levantar bruscamente e pegar as armas no meio de um banquete, mas depois, suavizando o tom, acalmou-o a ponto de fazê-lo dedicar sentimentos mais afetuosos a seus convidados. Enfim, tal é a eficácia dos exercícios, seja nas lutas, seja na música, para se atingir os objetivos propostos. Mas prossigamos com nosso raciocínio. Somente depois de muito exercício, de um árduo trabalho nos ginásios, aumentando suas forças e dedicando-se a combates particulares, é que os atletas estão preparados para a disputa. Ou seja, somente depois de muito se dedicar a um regime severo que dê a eles o preparo exigido para os combates decisivos, é que podem tentar ser coroados vencedores. E nós, que nos propomos a receber prêmios tão admiráveis, de grandeza inexprimível, poderíamos adquiri-lo sem qualquer esforço? Uma vida covarde e preguiçosa merece algum tipo de elogio? Seria como dar mérito à vida de um Sardanápolo ou de um Margites, que Homero, supõe-se que ele seja seu autor, nos apresenta como um idiota, que não sabia manejar o arado e nem a enxada, sendo incapaz até mesmo de se ocupar de qualquer dos trabalhos necessários para a vida. Então, não seria mais verdadeiro dizer, com Pítaco, que é verdadeiramente difícil ser um bom homem? Com efeito, após ter muito trabalho, tudo o que podemos obter é a felicidade que mal se pode comparar com a de que se falava anteriormente. Pois nada, nem que se ajuntasse todas as coisas deste mundo, poderia lhe ser comparável. Não devemos, portanto, nos entregar à preguiça, tampouco sacrificar as grandes esperanças pela satisfação de um momento. Isso nos expõe a uma confusão e também às penas externas, não apenas diante dos homens, que já seria bastante grave para uma pessoa sensata,
mas nos lugares onde o soberano juiz exerce sua justiça, seja na terra, seja em qualquer outro lugar do universo. Ele poderá tratar favoravelmente aqueles que pecam pela imprudência ou pela fraqueza, mas aqueles que pecam pela malícia, escolhendo conscientemente a pior das escolhas, verão recair a si mesmos as súplicas das mais rigorosas. Capítulo 5. O que fazer então? Perguntar-me-eis. É preciso cuidar da alma, mas sem negligenciar todo o resto. Não se incomodar com o corpo além do necessário, pois não somos seus escravos. Devemos trabalhar para o bem da nossa alma, livrar-nos das paixões que nos aprisionam, acostumando o corpo a resistir aos próprios desejos. Sim, é preciso atender às necessidades da carne, mas sem nos tornar servos da sensualidade, a exemplo daqueles que dedicam-se a imaginar as delícias para depois percorrer todos os confins da terra e dos mares, para pagar uma espécie de tributo ao mestre deplorável e imperioso. Os que assim agem são miseráveis a si mesmos, e são tão atormentados nesta vida quanto os ímpios que estão no inferno, condenados a cortar a chama com uma espada, ou a levar água num crivo para encher um barril furado, sem jamais ver o fim de suas penas. Segundo Diógenes, ter um cuidado excessivo com a cabeleira e com as roupas é uma desgraça ou até mesmo um crime. Sim, ser entusiasta dos adornos é tão vergonhoso quanto ser indecoroso ou adúltero. Ademais, o que importa a um homem de bom senso é estar revestido por roupas suntuosas, ou não mais do que simples vestes, desde que elas garantam proteção às intempéries das estações? É preciso evitar o supérfluo e trabalhar o corpo apenas no que interesse à alma. Um homem verdadeiramente digno deste nome deve se envergonhar quando se preocupa em demasia com a cabeleira e o corpo, na medida em que abandonam-se livremente a todos os outros vícios, dedicando-se diligentemente ao bem-estar do corpo, sem se conhecer a si mesmo, sem compreender o sábio axioma, que nos diz que aquilo que se vê do homem não é o homem de fato. É-nos preciso uma sabedoria superior para conhecer a nós mesmos, e tudo fica difícil quando o olho do entendimento não está são, ainda mais difícil do que quando os olhos do corpo estão doentes para olhar ao sol. Ora, é preciso que purifiqueis vossas almas para dizer o mínimo, ainda que em poucas palavras, desprezando os prazeres dos sentidos, não alimentando os olhos com espetáculos vãos, que levam todos a se perder em ilusões, evitando, enfim, coisas e pessoas que acendam o fogo da consciência, e também jamais admitindo que pelos ouvidos entrem na alma os sons que a corrompem, pois uma música efeminada faz nascer os vícios dos mais vergonhosos e baixos. Devemos procurar uma música mais útil, que nos inspire sentimentos virtuosos, tal como Davi, que com sua harpa tocava divinamente as músicas sacras e fazia acalmar a fúria de Saul. Dizem que um dia Pitágoras encontrou homens bêbados bastante animados, vindos de um banquete, onde se haviam entregado a copiosas libações, e pediu ao músico que marchava à frente para mudar o tom e cantar somente no modo dórico. Isso os acalmou, de tal modo que jogaram suas coroas no chão e deram meia volta, dirigindo-se para suas casas bastante confusos. Podem-se ver outros que se agitam ao som de flautas como coribantes ou bacantes, tanto que há diferença entre uma música honesta e uma música licenciosa. Devemos, então, evitar aquelas que dominam os nossos dias,
da mesma forma que se evitam os vícios mais vergonhosos. Constrange-me ter de advertir que não se deve espalhar no ar fragrâncias de todas as espécies apenas para agradar o olfato, e ainda menos esfregar essências no corpo. O que dizer, então, dos prazeres do toque e do gosto, senão que aqueles que os procuram são escravos que vivem como animais, a satisfazer seus ventres e os apetites dos mais grosseiros? Em suma, é preciso desprezar o corpo, se não quisermos nos afundar nas volúpias, assim como se afunda no lamaçal. Seu cuidado não deve exceder além daquilo que pode ser útil à sabedoria. É o que dizia Platão e está de acordo com o que o apóstolo Paulo nos advertiu sobre não satisfazer os desejos da carne, no temor de acender em nós os maus desejos. Os que têm cuidado excessivo com o corpo e negligenciam, como não tendo valor a alma, assemelham-se àqueles que muito amam os instrumentos de uma arte, sem ao menos se dedicar à arte a qual eles servem. É preciso, o quanto antes, castigar o corpo e domá-lo como a um animal feroz. E a razão nos serve de freio para conter os movimentos tumultuosos que se agitam na alma. Não deixemos as rédeas soltas, para que o espírito não seja impulsionado pelas paixões, assim como um cocheiro é arrastado por cavalos indóceis. Lembremos das palavras de Pitágoras, que vendo um de seus discípulos entregando-se à boa mesa e ganhando muito peso, disse-lhe: Quando deixará de preparar a si mesmo uma prisão tão severa? Também de Platão, que sabia o quanto o corpo pode prejudicar a alma. Dizem ter ele escolhido, propositalmente, um lugar insalubre para a sua academia, para podar os confortos do corpo, assim como se poda uma videira, quando ela tem folhas em excesso. Eu mesmo já ouvi um médico dizer que o excesso de saúde é perigoso. Seria, então, uma evidente loucura o cuidado excessivo do corpo, dado que esta cautela prejudica tanto este quanto a alma. Se nos habituarmos a desprezar o corpo, não seremos mais afetados pelas coisas humanas. Qual nos será a necessidade de riquezas se abdicarmos dos prazeres corporais? Não vejo qualquer uma, a menos que se busque o prazer, como os dragões das fábulas, guardiões de tesouros enterrados, aqueles que têm aprendido a não mais ser escravos das paixões, se privarão de desonrar sua conduta e seus discursos com coisas vis e vergonhosas. Tudo o que é supérfluo, seja nas areias da Lídia ou nos trabalhos das formigas que carregam ouro, será cada vez mais desprezível aos olhos daqueles que passam a sentir menos necessidades, pois deixarão de regrar o uso das coisas segundo os prazeres. E quem quer que não siga esta regra é conduzido pelo vício ao princípio sem que possa parar. Quanto mais tem, mas irá querer para satisfazer os desejos, segundo a sentença de Solon, filho de Execécides, que disse: Aos mortais, não há limites para o desejo da riqueza. Teógenes também pode nos servir de mestre. Não amo nem desejo as riquezas. Contento-me apenas com uma vida isenta de dor. Não posso deixar de admirar Diógenes, por ter desprezado todas as coisas humanas, dizendo que era mais rico do que o grande rei. Afinal, para viver necessitava de menos coisas do que ele. Porém, a nós não bastam todos os outros, todas as terras e todo o rebanho de Pítio, Mício. Ainda que tivéssemos tudo isso, não nos seria suficiente. Todavia, sou de opinião de que não se devem desejar as riquezas que não se tem, mas quando se tem alguma, que se saiba usar bem aquilo que se possui, seguindo as palavras de Sócrates, que dizia admirar mais um homem que sabia usar bem suas riquezas do que um
que apenas se envaidece por tê-las. Se Fídias e Policleto mostrassem-se orgulhosos do ouro e do marfim usados na estátua de Júpiter, na cidade de Eleia, e de Juno, na cidade de Argos, estariam, em verdade, orgulhando-se das riquezas estrangeiras e desprezando a arte mesma que deu valor a todo aquele ouro e marfim. E isso seria ridículo. Então, nós que cremos que a virtude humana não é suficientemente ornamentada por ela mesma, podemos nos imaginar livres de qualquer reprovação? Mas não é suficiente desprezar as riquezas e os prazeres, se buscamos falsos elogios e adulações, se imitamos a astúcia e as artimanhas de raposa de Arquíloco. O homem sábio deve sempre evitar a glória vã e o desejo de agradar ao povo. Tomando a razão como guia, deve permanecer no caminho reto, a buscar o objetivo que julgar melhor, sem desviar-se por conta das contradições dos homens, nem pelos insultos, tampouco pelos perigos. O que não possui tais sentimentos é semelhante àquele feiticeiro egípcio que se metamorfoseava em planta, besta, fogo, água ou qualquer outra forma que desejava. Da mesma forma, um farsante que muda dependendo das circunstâncias e das pessoas com quem se relaciona. Louvará a justiça enquanto estiver com os justos, mas língua dupla mudará o discurso quando estiver em meio aos escroques. Semelhante a um camaleão, muda de ideia conforme a vontade dos seus pares. Embora pareça que eu tenha me desviado do assunto, tudo isso se pode aprender nos nossos livros sagrados. Porém, a literatura profana nos ajuda a traçar o primeiro esboço da virtude. Tudo aquilo que se pode reunir a partir de todos os lados e parecer útil pode ser comparado a córregos que com seus cursos de águas enchem um rio. A máxima de Hesíodo de que as riquezas se adquirem pouco a pouco, como tesouros acumulados a partir de pequenas somas, servem também para as ciências. Bias respondeu a seu filho, que partia para uma viagem ao Egito, ao perguntar-lhe o que deveria fazer para mais agradá-lo. Agradar-me-á, se você acumular mais provisões, para a velhice. Por provisões, ele quis dizer virtude, que ocupa muito pouco espaço, considerando a sua utilidade à vida humana. Em verdade, quando se conta os anos de Titono, de Argantônio, ou mesmo os de Matusalém, que viveu quase 1000 anos, ainda que se reúna todo o tempo que se passou desde que fora criado o primeiro homem, poder-se-ia rir disso, como se faz com uma ideia pueril. Afinal, se o comparamos com a duração da vida futura, é impossível imaginar o seu fim, pois o contrário seria supor que a alma pode acabar quando na verdade ela é imortal. Então, aconselho-vos a fazer provisões para essa grande viagem, sem nada negligenciar daquilo que nos ajudará a chegar à nossa verdadeira pátria. Se o caminho oferece dificuldades e fadigas, não vos desencorajeis. Lembrai-vos que procuramos escolher o melhor plano de vida e confiamos que o hábito nos ajudará a suportar todas as penas. E não percamos o presente, no qual somos mestres, lamentando-se do passado, quando todos os lamentos são desnecessários e inúteis. É preciso apenas se arrepender e prosseguir no caminho da virtude. Neste tratado estão algumas verdades que acredito serem muito úteis, das quais sempre se poderá colher ainda mais frutos. Não deixarei de vos oferecer outras, à medida que o momento se apresente. Agora, como as enfermidades são de 3 tipos, de acordo com o grau de sua doença, colocai-vos em guarda contra os do 3º tipo, ou seja, as mais incuráveis, que são as doenças da alma. Algumas pessoas
são atacadas por males corporais, que quando são muito graves, encontrarão por si o remédio. Outras, mais graves, levam as pessoas indispostas à procura de um médico. E dependendo da gravidade, é o médico que vem visitá-las. Porém, há quem seja atacado por uma espécie de melancolia sombria na alma, recusando-se a se tratar. Temeis ser como estes, rejeitando os sábios conselhos.